Como é possível nós vivermos na época com mais acesso à informação sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida e ainda assim, ao mesmo tempo, sermos uma das gerações mais ansiosas, deprimidas e estressadas? Em 2025, o Brasil foi considerado o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a OMS. Você se considera uma pessoa ansiosa? Eu sou Nicole, psicóloga e terapeuta, e nesse canal aqui a gente fala sobre psicologia, autoconhecimento e espiritualidade na prática. As causas que nos levam ao adoecimento psíquico são inúmeras e podem ser também numa escala micro ou macro. Por exemplo, ao mesmo tempo que você pode ficar ansioso por conta de uma crise econômica global, você também pode ficar ansioso porque não conseguiu adaptar a rotina de exercícios no seu dia a dia. Mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já tem maturidade o suficiente para entender que tem coisas que nós podemos controlar e coisas que fogem totalmente do nosso controle. Logo, o primeiro passo para ter saúde mental no século XXI é focar naquilo que você pode controlar. A filosofia estoica parte de uma ideia central de que o sofrimento humano vem da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. E quem desenvolve isso de uma maneira mais clara é o filósofo estoico Epiteto. E segundo ele, existem duas categorias, coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E o que não depende de nós é o nosso passado, o que as outras pessoas pensam sobre a gente, como que vai estar o clima, uma crise econômica global, o que as outras pessoas escolhem para a sua vida. E claro, gente, falando aqui parece ser extremamente fácil, mas a gente sabe que na prática pode ser bem diferente e que a gente gasta muito mais tempo do que a gente gostaria com coisas que fogem do nosso controle. Então, antes de gastar tempo de vida, energia, pensamento, sentimento com alguma coisa, se pergunte: isso está ou não está no meu alcance? Isso depende ou não depende de mim? E a proposta aqui não é você parar de sentir, deixar de sentir o que você sente ou se tornar do dia para a noite uma pessoa totalmente fria, mas sim direcionar a sua energia psíquica para aquilo que você pode mudar, porque tudo aquilo que a gente foca expande, toma proporção. Você não pode mudar o julgamento que uma pessoa tem sobre você, mas você pode mudar como você reage frente a isso. E lembre-se, tudo aquilo que você foca, que coloca energia, expande, toma uma proporção maior. Por exemplo, se você tem uma planta e você coloca energia nela, você água ela, cuida com carinho, deixa tomar um pouquinho de sol, naturalmente ela vai crescer e vai expandir. Já aquela planta que você não rega, que você não coloca atenção, que você não coloca cuidado, que está ali na sombra, o que vai acontecer com ela? Morrer. E se você só foca em problemas, em coisas negativas, mais a sua mente vai estar treinada para perceber isso na sua vida. A neuropsicologia já nos ensina sobre isso, porque vão sendo construídos caminhos neurais que focam nestas pequenas coisas negativas, tomando uma proporção maior do que verdadeiramente são. Onde está o seu foco, está também a sua energia, e tudo aquilo que tem a sua energia tende a crescer. Então pergunte-se, onde está a minha energia ultimamente? E o segundo passo para ter saúde mental atualmente é filtrar tudo aquilo que você consome. E eu não estou falando apenas da sua alimentação, mas sim todo tipo de conteúdo, notícia, informação, relação, ambiente e até energia das pessoas que você convive. Hoje, a maioria das pessoas mal acorda, pega o celular e já entra em contato com milhares, centenas de informações de pessoas que ela nem conhece. Você abre o celular e imediatamente vê uma pessoa produzindo mais do que você, uma pessoa falando algo que você não concorda, uma notícia totalmente alarmante e caótica, a qual você não tem controle nenhum, alguém que aparentemente tem uma vida perfeita, e o seu cérebro vai absorvendo tudo isso sem pausa. E o problema é que a maioria de nós acaba subestimando o impacto dos excessos de estímulos.
Eu até vou trazer um relato pessoal que fala sobre isso. Eu lembro que durante a pandemia eu seguia um monte de mulheres que trabalhavam como influenciadoras com a sua aparência física, de influenciadoras fitness. E eu lembro que eu estava constantemente nessa época pensando em que cirurgia que eu precisava fazer. Eu lembro que eu ficava colocando pontos de botox, de harmonização facial no meu rosto, para vocês terem noção. E naquela época eu tinha 20 e poucos anos. E aí, eu observando tudo aquilo, porque na pandemia também eu comecei a meditar bastante, eu pensei, vou fazer um experimento. Eu vou parar de seguir essas pessoas por um tempo, por 1, 2, 3 meses, e vou perceber como que eu me sinto depois desses meses. E de fato, depois desse tempo todo, a minha autoestima ficou muito melhor. Eu parei de procurar pontos em mim, no meu rosto, que eu não gostava, que eu não estava satisfeita, e vi que realmente o meu cérebro ficava focando tanto naqueles corpos e rostos perfeitos, que eu comecei a olhar para mim e pensar, meu Deus, eu sou uma pessoa terrível, sou muito feia. E claramente eu não sou, pelo menos eu não me acho. E observação, eu não tenho nada contra procedimentos estéticos, mas desde que seja feito de um lugar de realmente a pessoa ter vontade de mudar aquilo, não porque ela aprendeu que aquilo era feio, mas sim porque ela não gosta daquela característica. E sim, a gente acaba se tornando aquilo que a gente consome. Por exemplo, também se você consome urgências o tempo inteiro, notícias caóticas, alarmantes, como você acha que o seu corpo vai reagir a isso? Nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real, o que está acontecendo aqui e agora e o que não está. Então, quando você entra em contato com uma notícia muito caótica e alarmante, o seu corpo já começa a liberar hormônios, neurotransmissores do estresse e te deixa constantemente em estado de alerta, de ansiedade, se preparando para um eventual conflito. E claro, gente, isso não é para você se alienar, viver numa bolha, mas sim filtrar as informações que chegam até você, porque tem coisas que você pode mudar e coisas que você não pode. Aí cabe a você, né, onde você quer colocar a sua energia e a sua atenção. E isso também se aplica às relações que você nutre. Perceba, se observe como que você se sente antes e depois de encontrar com uma pessoa. Você se sente melhor, pior, você se sente sugada. Lembre-se, a energia é altamente contagiosa. E o terceiro ponto para você ter saúde mental no século 21 é parar de se anestesiar e começar a sentir. A grande maioria das pessoas vive fugindo de sentimentos como raiva, ansiedade, estresse, tristeza. Vai colocando tudo isso para debaixo do tapete. E claro, uma hora a gente passa pelo tapete e tropeça. E os anestésicos amortecedores modernos estão por toda parte. Horas rolando o celular sem perceber o tempo, maratonas intermináveis de séries, comidas muito deliciosas por delivery, consumo exagerado de conteúdo, compras em vários sites, até trabalhar excessivamente para fugir da dor, para não pensar e não olhar para o que precisa ser visto. Enfim, as distrações são inúmeras. Mas, Nicole, por que isso acontece? Por que quando a gente sente raiva, tristeza, sentimento de vazio, angústia, a gente tenta se amortecer? Gente, porque sentir dói. Quem é que gosta de sentir tristeza, raiva, todos esses sentimentos? É muito desconfortável a gente sentir isso. E claro, estrategicamente a gente busca formas de nos confortar. E não tem nada de errado com isso. O problema vira quando você foge totalmente do que precisa ser olhado. E quanto mais você foge, mais o desconforto cresce, porque ele quer ser visto, ele precisa ser visto. A emoção, quando ignorada, ela não desaparece, ela se acumula, ela cresce, ela expande, até que você a torne consciente. É o que eu falo para os meus pacientes. O que a gente faz com os monstros da alma, com esses sentimentos, enfim? A gente briga com eles, a gente tenta fingir que eles não existem, a gente tenta escondê-los? Não. A gente convida eles para conversar. Se pergunte, o que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo nesse momento? Da onde que vem esse sentimento, essa sensação? O que eu posso fazer por mim agora? Eu posso me acolher, eu posso falar com um amigo, eu posso iniciar um processo terapêutico. As estratégias são inúmeras, gente.
Sim, tem estratégias mais saudáveis, mais maduras da gente lidar com esses sentimentos, para além de se distrair deles. Até porque essa estratégia não é muito eficaz. Claro que você vai se confortar naquele momento, mas isso não se sustenta a longo prazo. E quanto mais cedo você olha para esses sentimentos, melhor, porque eles vão ser mais fáceis de serem manejados, escutados. Quando você vai acumulando muita coisa, uma hora você explode, você não sustenta. É como um copo que transborda. Se você vai enchendo muito esse copo de emoções, uma hora ele vai transbordar. Então não espera o copo transbordar para você olhar para essas emoções. Eu sei, gente, realmente é difícil, dói, a gente sente, mas faz parte do processo da vida, é natural. Saúde mental não é a ausência de emoções desafiadoras, não é estar bem, estar feliz o tempo inteiro, mas sim ter capacidade, profundidade emocional para integrar todos esses sentimentos sem precisar fugir deles. E se a gente parar para pensar, poucas pessoas foram ensinadas a como realmente sentir as suas emoções, a como expressá-las de maneira saudável. Se a gente olhar para nossa infância, muitas vezes tem um para de chorar, menina, engole esse choro. Ou nossa, você está fazendo manha. Então, como que a gente aprendeu a lidar com essas emoções? Olhe para o seu passado, se pergunte. Mas o seu passado não define o seu presente e o seu futuro. Hoje, enquanto adulto, você pode escolher fazer diferente. Busque uma terapia que pode te auxiliar em relação a isso. O quarto ponto para você ter saúde mental atualmente é construir uma vida baseada nos seus princípios e valores. Uma vida que verdadeiramente faça sentido para você. Hoje, no nosso mundo, as possibilidades são infinitas e muitas pessoas ficam perdidas não por falta de opção, mas sim porque nunca pararam para se observar, para se perguntar o que verdadeiramente faz sentido para mim. A gente cresce aprendendo modelos prontos de sucesso, realização, felicidade, mas o que ninguém te conta é que a felicidade é única e individual para cada pessoa. Não existe uma receita de bolo. Você não precisa desejar as mesmas coisas que todo mundo, você não precisa ter o que todo mundo tem. Nem mesmo seguir o mesmo roteiro de vida ou ter os mesmos objetivos. Porque afinal não existe uma ideia de uma vida perfeita, ideal, universal, que se adapta para todo mundo. Para uma pessoa, uma vida bem-sucedida pode ser fazer carreira numa empresa multinacional, viver numa grande cidade, numa metrópole, ter uma rotina acelerada, enquanto para outra pode ser viajar o mundo, morar na praia, ter família, ter uma vida mais simples, mais tranquila, viver no campo. As possibilidades realmente são infinitas. E qual delas está certa? Qual delas está errada? Nenhuma. O sofrimento começa quando você quer viver uma vida que não faz sentido para você, quando você quer se adaptar ao ideal de vida de alguém. Às vezes até dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, do que eles acham que é correto para você. Jung, o pai da psicologia analítica, tem uma frase que diz o seguinte: a maior tragédia de uma família é a vida não vivida dos pais. Por quê? Porque inconscientemente o filho vai querer viver, realizar os sonhos que os próprios pais não realizaram. Também quando não, os pais acabam projetando esses sonhos nos próprios filhos. Por exemplo, nossa, meu sonho é ter uma filha que se torne bailarina. Meu sonho é ter um filho que se torne jogador de futebol, médico, advogado, etc. Realmente projetando, colocando em cima da criança todos esses fardos. Então saiba diferenciar o que faz sentido para você e o que faz sentido para as outras pessoas. Você não precisa viver de acordo com o que as outras pessoas acham que é melhor para você. Você é dono da sua própria vida e do seu próprio destino. Então, tenha o hábito de se perguntar: eu estou construindo uma vida que realmente faça sentido para mim? Ou estou apenas seguindo o que os outros falaram que eu deveria seguir, que eu deveria ser, que eu deveria fazer? Afinal, saúde mental também é ter a coragem de construir uma vida coerente com seus valores, com o que faz sentido para você. Não apenas uma vida bonita aos olhos dos outros. Porque afinal, quantas pessoas a gente não sabe que aparentemente têm uma vida perfeita, maravilhosa, ideal, mas que por dentro estão totalmente desconectadas, cindidas de quem elas verdadeiramente são, do que verdadeiramente faz sentido.
E o quinto passo para ter uma saúde mental maravilhosa no século XXI é um ponto muito importante, que é construa vínculos reais, verdadeiros. Um dos estudos mais longos feitos sobre felicidade e longevidade pela Universidade de Harvard mostrou que a qualidade das nossas relações, dos nossos vínculos, é um dos maiores fatores preditores de felicidade, bem-estar e longevidade. Não é dinheiro, não é status, não é poder, não é influência, mas sim vínculos, relações. Mas não é qualquer tipo de relações, são relações verdadeiras, onde você tem espaço para ser verdadeiramente quem você é, para falar o que você pensa, demonstrar o que você sente, não que você fica pisando em ovos o tempo inteiro, tentando performar, tentando agradar, tentando manter as pessoas vinculadas a você. E talvez esse seja um dos pontos mais negligenciados da atualidade. Ao mesmo tempo que nós temos muitas conexões através das redes sociais, nós estamos cada vez mais emocionalmente sozinhos e isolados. Nós acompanhamos milhares de pessoas nas redes sociais que nos dão uma falsa sensação de proximidade e de afeto, mas não são pessoas com quem verdadeiramente nós podemos contar. Nós não podemos esquecer que nós somos seres animais sociais, que nós precisamos de convívio, de interação social. Nós precisamos de toque, de presença, de escuta, de reciprocidade, de afeto, de olho no olho, de interação real e profunda. Porque uma mente saudável não se constrói apenas individualmente, mas também no contato um com o outro, ser humano. Então, se pergunte, observe como estão as tuas relações sociais. Você tem conseguido nutrir isso na tua vida? E mais importante, você tem conseguido ser uma pessoa real, verdadeira, espontânea e autêntica nas tuas interações? Ou você fica usando uma máscara o tempo inteiro? E o último ponto para ter muita saúde mental na atualidade é busque ajuda, fale com pessoas, busque terapias, leia, estude sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Não tenha medo de falar sobre as suas emoções, sobre como você se sente. Realmente nós temos muita informação para a gente utilizar ao nosso favor, mas também não se autodiagnostique sozinho. Busque a ajuda de um profissional que possa te auxiliar nessa caminhada. Não faça terapia com ChatGPT, pelo amor de Deus, gente. Não. Busque pessoas que possam verdadeiramente auxiliar vocês na caminhada. Se você quiser marcar um horário comigo para aprofundar todas essas questões e elevar a tua saúde mental, já me segue no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e me manda uma mensagem. E já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo sobre saúde mental e autoconhecimento na prática. E até o próximo vídeo.